Glória a Deus. Deus é bom, Ele avisa, ou para nos preparar, ou para que algo seja mudado por meio das nossas orações. Irmãos, hoje eu quero meditar com vocês sobre como Deus cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Nós temos certeza, quando lemos a palavra de Deus, que o nosso Deus é um cumpridor de promessas. Nós temos que saber disso, nós temos que ter certeza disso. Mas nós temos que ter certeza também, ou nós temos que saber também como Deus cumpre as promessas que faz na nossa vida. E é sobre algumas maneiras, algumas formas pelas quais Deus cumpre as promessas dele nas nossas vidas que vamos meditar hoje. E para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Mateus capítulo 1. Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens que Deus colocou no meu coração sobre a genealogia de Jesus, a genealogia do Rei. E por incrível que pareça, hoje é a quinta mensagem dessa série em uma genealogia. É interessante como a palavra de Deus tem muito a nos ensinar. Por meio de uma lista de nomes como essa, nós aprendemos grandes lições. Primeiro, nós aprendemos no verso 1 alguns nomes pelos quais o Filho de Deus é chamado. Ele é chamado de Jesus, Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão. Depois, no verso 2, nós vimos o que os patriarcas tiveram que enfrentar para gerarem filhos, porque a esposa de cada um deles era estéril. Depois nós estudamos sobre as 4 mulheres citadas na genealogia de Jesus, porque elas não mereciam estar e porque Deus incluiu o nome delas ali. Na mensagem anterior, na mensagem de quinta-feira passada, nós vimos um dos motivos porque nós sofremos. Um dos motivos porque nós sofremos é por causa das nossas próprias decisões, é por causa da nossa própria teimosia, por causa da nossa própria desobediência. Obrigado, Arte. E nos versos nos quais nós vamos meditar hoje, nós vamos ver o último grupo de 14 pessoas. E é o grupo que chega ao cumprimento da promessa da vinda de Jesus Cristo. Então, através desse grupo, nós vamos ver como Deus cumpriu a sua promessa de trazer o Salvador ao mundo e também, como consequência, como Deus cumpre as demais promessas que Ele faz na nossa vida. Quem crê que Deus cumpre promessas aqui? A maior de todas foi a vinda do Salvador. Mas através da maneira como Ele trouxe o Salvador, nós aprendemos como Ele cumpre as demais promessas que Ele faz nas nossas vidas. Então, vamos ler os versos 12 a 17, que dizem assim: Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 12 a 17. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a qual acabamos de ler, esse grande presente que o Senhor nos deu, esse manual perfeito, divino, inspirado pelo Senhor, que nos conduz ao céu e também, Senhor, nos conduz na terra, como devemos nos portar, como devemos reagir a tudo aquilo, Senhor, que vemos em nosso meio.
como o Senhor podemos entender as promessas do Senhor e como o Senhor as cumpre nas nossas vidas. Muito obrigado por esta palavra, obrigado por estes versos que lemos, obrigado pelo cumprimento da promessa maior de trazer o Salvador ao mundo. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, pois é no nome dele que eu peço e já agradeço. Amém e amém. De que maneiras Deus cumpre as suas promessas nas nossas vidas? Irmãos, a primeira conclusão que eu tiro aqui é que Deus cumpre as suas promessas nas nossas vidas de maneira misericordiosa. De maneira misericordiosa. Especialmente no verso 12, vamos ler novamente, o qual diz que depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Irmãos, quais desses muitos nomes citados aqui poderia dizer que recebeu um bem de Deus, que recebeu o cumprimento de uma promessa de Deus por merecimento? Quais desses nomes citados aqui, tirando de Jesus, claro, poderia dizer que Deus cumpriu uma promessa na minha vida porque eu fui perfeito, porque eu não errei, porque eu não cometi nenhuma falha? Quais desses nomes aqui? Todos esses nomes citados, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos eles, tirando o nome de Jesus, foram pessoas falhas, foram pessoas imperfeitas. Muitos se envolveram em escândalos, alguns foram tidos como os piores da sua época. Nenhum deles poderia dizer: Deus cumpriu a promessa dele na minha vida porque eu mereci. Nenhum deles, porque nenhum deles foi perfeito. Isso mostra que a misericórdia de Deus é algo que fica muito claro na genealogia do Rei Jesus. Quando nós meditamos na genealogia de Jesus, algo muito claro é o amor, é a misericórdia que o Rei tem com pecadores. Inclusive, nesse último grupo, que vai dos versos 12 ao 17. Por que, pastor, inclusive nesse último grupo? Olha como é que começa o verso 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Depois do exílio na Babilônia. Irmãos, o exílio na Babilônia deveria ser o fim de todo o povo de Deus. O exílio na Babilônia foi a disciplina de Deus. E lá o povo de Deus na Babilônia, para onde foi levado, arrancado da sua terra e levado para uma terra estrangeira, de um povo que falava outra língua, lá o povo de Deus deveria ter sido totalmente destruído. O povo de Deus deveria ter acabado ali. Pastor, e por que o povo de Deus não acabou no exílio? Porque o povo de Deus sobreviveu ao exílio por dois motivos. Primeiro, por causa da fidelidade das promessas de Deus, e segundo, por causa da misericórdia de Deus pelo seu povo. A misericórdia de Deus é aquilo através do qual Deus pega o que poderia ser o fim e Ele transforma em um recomeço. A misericórdia de Deus faz isso nas nossas vidas. Ela renova o plano de Deus nas nossas vidas. Primeira demonstração da misericórdia de Deus que eu vejo aqui é a sobrevivência do castigo. Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que Ele permite que eu e você sobrevivamos. Ele permite que nós não sejamos consumidos, porque é isso que nós merecemos, ser consumidos. Mas as misericórdias do Senhor se renovaram hoje nas nossas vidas. Foi por isso que nós acordamos, foi por isso que nós nos levantamos, é por isso que nós ainda estamos vivos hoje. Não é porque nós merecemos, é porque Deus é misericordioso.
misericordioso comigo e com você. Mas essa não é a única demonstração da misericórdia de Deus que eu vejo aqui. Olha o primeiro nome da lista do verso 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. O primeiro nome desse último grupo é Jeconias. E se você pesquisar a história de Jeconias, nós vimos isso quinta-feira passada, nós vamos ver que Jeconias foi um sujeito desobediente a Deus. Foi um sujeito que desobedeceu a Deus. Mas onde é que ele está? Ele está onde não merecia estar. Apesar de ter sido um sujeito desobediente, ele entrou para a genealogia do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Trazendo isso para as nossas vidas. Quem aqui é bom o bastante para servir ao Rei? Quem de nós aqui pode dizer, eu sou bom o bastante para estar na obra de Deus? Nenhum de nós é. Todos nós somos falhos, pecadores. Não merecíamos ser servos do Rei dos Reis. Foi por isso que o próprio apóstolo Paulo chegou a dizer que servir ao Senhor é uma graça. Ele disse, Deus me deu a graça de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma graça. Pastor, o que é graça? Não é algo engraçado não. Graça é algo que nós não merecemos. Quando você estiver pregando para alguém, saiba que você está fazendo algo que você não merece fazer. Quando você estiver servindo ao Senhor, cantando, pregando, evangelizando, ajudando a limpar a igreja, saiba que Deus nos deu um privilégio que nós não merecemos. Nenhum de nós merece servir ao Senhor, mas Ele teve misericórdia de Jeconias, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Ele tem misericórdia de mim e de você. Agora, irmãos, olha quem o filho de Jeconias gera. Filho de Jeconias gera. Verso 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a... como é o nome? Zorobabel. Neto de Jeconias era Zorobabel. Eu sei que o nome não é muito bonito não, mas o dono do nome foi um grande servo de Deus. Irmãos, Zorobabel foi um líder dos primeiros israelitas que voltaram do exílio. Foi Zorobabel que liderou os primeiros que voltaram do castigo, da disciplina, do exílio que Deus mandou para eles. Sabe qual é a lição que eu tiro aqui? É o que a misericórdia de Deus não deve gerar em mim e em você. Zorobabel teve um avô que foi desobediente a Deus, mas eles sobreviveram ao exílio por quê? Por causa da misericórdia do Senhor, não foi? Zorobabel poderia ter olhado, Deus é misericordioso, então eu vou viver que nem meu avô, eu vou viver no pecado, eu vou viver na desobediência, porque Deus vai me perdoar, porque Deus vai me tratar com misericórdia. Não, Zorobabel viveu diferente do seu avô. Zorobabel procurou viver de forma agradável a Deus. Ei, a misericórdia de Deus não é motivo para nós continuarmos no pecado. A misericórdia de Deus é motivo para nós agradecermos a Deus e querermos viver de forma diferente para Ele. Não é porque Deus teve misericórdia, porque Deus me poupou, porque Deus me salvou, que agora eu vou viver de qualquer jeito, não. É justamente porque Ele me poupou, porque Ele me protegeu, porque Ele me salvou, que agora eu vou viver diferente para Ele. Zorobabel procurou viver de forma agradável a Deus.
Então, irmãos, foi assim que a promessa de trazer o Salvador ao mundo se cumpriu, de forma misericordiosa. E assim que as demais promessas de Deus também se cumprem nas nossas vidas. E é por isso que quando a gente recebe algo bom, quando a gente recebe uma resposta de oração, nós não devemos, escute isso, nós não devemos olhar para nós mesmos com orgulho. Ah, eu ganhei porque eu mereci. Ah, Deus me deu porque eu fiz por onde. Não! Nós temos que olhar para o alto, em admiração e gratidão, porque Ele foi misericordioso comigo e com você. Que não sejamos orgulhosos, mas que sejamos gratos ao Senhor. Em segundo lugar, Deus cumpre as suas promessas em nossa vida de maneira misteriosa. Versos 13 a 15 citam nomes de aproximadamente 9 sujeitos biblicamente desconhecidos. Alguns desses nomes aqui são muito conhecidos. Abraão é muito conhecido, Davi era muito famoso, Isaac, Jacó. Mas, irmãos, esse último grupo aqui, ele cita nomes de pessoas, muitas delas desconhecidas. E sabe o que eu aprendo aqui? É que muitas vezes a obra de Deus vai ser levada adiante por meios desconhecidos e por pessoas desconhecidas. Nem tudo o que acontece é visto. Nem todas as pessoas que servem a Deus servem de forma visível aos outros. Tem muita coisa boa sendo feita por trás das cortinas. Tem muita obra de Deus sendo levada adiante, fora do altar, fora do palco, longe dos holofotes. Por exemplo, irmãos, tem muita ação social, tem muita ajuda que está sendo feita sem ninguém saber. Aí tem gente que critica, os evangélicos não ajudam ninguém, né? Os evangélicos não ajudam o próximo. Como é que você sabe? Tem muita ajuda que está sendo feita sem ninguém saber. Tem muita oração de livramento que está sendo feita fora do microfone. E Deus está ouvindo, e Deus está livrando, e Deus está salvando, porque Ele está ouvindo orações que são feitas em secreto, orações que são feitas no quarto, orações que são feitas longe da multidão. Então aqui nós temos uma série de pessoas desconhecidas, através das quais a obra de Deus foi adiante, e eu creio que muitas promessas de Deus são cumpridas por meios misteriosos, por pessoas misteriosas, para que a glória seja somente de Deus. Conta-se inclusive a história de um grande pastor, de um grande ganhador de almas, que um dia teve um sonho. E ele sonhou que havia chegado o momento de ele receber a recompensa dele, receber a coroa dele. E quando ele se aproxima da presença de Deus, ele vê uma coroa média e uma coroa maior. E ele pensa: essa coroa maior é para mim. Grande pastor, grande ganhador de almas, já ganhei muitas almas para o Senhor, é claro que essa coroa maior é minha. E quando ele se aproxima do trono,
aí ele recebe a coroa menor. E ele fica feliz pela coroa que recebe e fica pensando de quem será essa coroa maior. E de repente, Jesus manda se aproximar alguém para receber aquela coroa maior, e ele reconhece, ele vê que quem se aproxima é uma senhora da sua igreja, uma senhora baixinha, idosa, e aí ela recebe a coroa maior do que a do pastor. E ele fica sem entender, mas Senhor, não estou aqui reclamando não, mas não era eu que deveria receber essa coroa? Eu ganhei tantas almas para o Senhor. E aí ele ouviu a voz respondendo: mas as almas que você ganhou, você não teria ganho sem as orações desta senhora. Se ela não tivesse orado por você, intercedido pela sua vida, você não teria realizado a obra que você realizou. Alguém certa vez disse: quanto mais seria feito se nós não nos preocupássemos em quem leva o crédito. Quanto mais seria feito na obra de Deus se nós não nos preocupássemos em quem leva o crédito. Muitas vezes Jesus, ao realizar um milagre, até dizia: não conte para ninguém, não divulgue que foi eu que fiz. Irmãos, o que menos importa na obra de Deus é o tamanho da plateia, porque em tudo aquilo que nós fazemos, Deus está presente. É para Ele que nós fazemos, e Ele vai recompensar. Então aqui nós vemos que muitas vezes Deus vai usar pessoas desconhecidas, meios desconhecidos, para cumprir as promessas dele nas nossas vidas. E de fato, realmente é assim, né? Uma ajuda chega, nós não sabemos de onde, uma palavra vem, a gente não sabe o endereço, mas aquilo serve para cumprir a obra de Deus nas nossas vidas. Em terceiro lugar, as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas, eu vejo aqui também, de maneira milagrosa. Eu estou escolhendo a letra M para iniciar as verdades aqui. E eu vejo que, de fato, a obra de Deus se cumpre nas nossas vidas, muitas vezes de maneira milagrosa. Olha o verso 16. O qual diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Irmãos, as promessas de Deus se cumprem, sim ou não? Deus havia prometido no Antigo Testamento que o Salvador viria? Sim. E essa promessa se cumpriu? Aqui nós vemos que sim. A pergunta é: como essa promessa se cumpriu? De forma natural ou de forma sobrenatural? Olha aqui a construção gramatical, irmãos. E Jacó gerou, não é aquele Jacó lá de Gênesis, certo? Que é o pai de José. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O texto não diz dos quais José e Maria, ele diz da qual, ou seja, Jesus não veio de José, Jesus veio de Maria. Olha como é diferente quando fala, por exemplo, de Davi e de Batseba no verso 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Quem foi que gerou? Davi gerou com Batseba. Mas no caso de Jesus é diferente. Jesus veio única e exclusivamente da mulher. Como isso é possível, pastor? Os versos seguintes vão explicar.
a geração sobrenatural de Jesus. Ele não foi gerado do homem, mas do Espírito Santo. Exatamente, tem esse detalhe importante aí também. Não é chamado de mãe, né? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, irmãos, foi assim que Jesus veio ao mundo. Claro, de forma milagrosa. E é ou não é assim que muitas das promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e na tua vida? Como é que o plano de Deus vai se cumprir nas nossas vidas? Muitas vezes não vai ser de forma natural, não é como nós esperamos. Muitas vezes vai ser de forma sobrenatural, para mostrar que é Ele que está fazendo nas nossas vidas. Não somos nós que estamos construindo o nosso castelo, não somos nós que estamos levando adiante o nosso plano, porque se fôssemos nós, seria algo natural. Mas é Deus, é sobrenatural, para que entendamos que é Ele que está cumprindo a sua palavra nas nossas vidas. Irmãos, foi assim que Abraão creu que Deus ia fazer. Quando Deus disse para Abraão: sacrifica teu filho Isaque no monte. E aí Abraão, que havia recebido o filho por milagre, decide obedecer a Deus. E ele levanta o cutelo para tirar a vida, para imolar o seu filho, quando a voz brada e diz: Abraão, não precisa. Mas Abraão ia matar Isaque, ia matar o seu filho amado. Por quê, irmãos? Porque Abraão, Hebreus vai dizer que Abraão acreditava que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque. Abraão sabia: peraí, esse filho aqui foi Deus que me deu, esse filho aqui é a promessa de Deus. Se Deus mandou matar, eu já sei, ele vai ressuscitar. Abraão cria em milagres. Abraão cria que o plano de Deus vai adiante por meio de milagres. Se foi assim na vida dele, por que não vai ser assim na minha vida e na tua vida? Não vai ser de forma natural sempre, não. Deus vai operar milagres. Nós temos que esperar milagres de Deus. Tem a música que a gente canta, que eu acho interessante, porque não tem jeito. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Ou o mar se abre, ou Deus me faz andar sobre as águas, ou então Ele me faz voar. Mas algo Ele vai fazer de sobrenatural. É assim que a gente tem que crer, irmãos. Deus vai cumprir a sua palavra, Deus vai cumprir o seu plano, Deus vai cumprir o seu projeto. Se não for do jeito que eu espero, vai ser de um jeito ainda melhor. Você teve alguma experiência de milagre nesses dias? Talvez você diga: pastor, eu não lembro. Pois eu te lembro. A pandemia está passando e você está vivo. Foi porque você tomou mais cuidado do que os outros? Eu conheço pessoas que tomaram mais cuidado do que nós. É porque nós somos melhores do que os outros? Não. Nós estamos vivos hoje por milagre de Deus, para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Para concluir, como as promessas de Deus se cumprem na minha vida e na tua vida? De maneira maravilhosa. Olha o verso 17. De sorte que todas as gerações, aqui é a conclusão de tudo, desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, são quantas? 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14.
Você já montou um quebra-cabeça? Quando você recebe aquelas peças desunidas, faz algum sentido? Não. Não faz o menor sentido. É um monte de peças desunidas, feias, até que alguém vem e coloca a peça no seu devido lugar e une e monta. O resultado é belo. O resultado é maravilhoso. Quando nós olhamos para essas vidas e olhamos vida por vida, nós pensamos: que coisa feia, essas pessoas não mereciam estar aqui. Mas quando nós juntamos todas elas, nós vemos o plano de Deus se cumprindo e chegando até Cristo. O que nós pensamos? Que arquiteto maravilhoso. Nós vamos olhar para eventos da nossa vida e nós vamos achar esses eventos feios. Por que Deus permitiu isso? Por que isso aconteceu? Mas irmãos, quando nós estivermos na glória, quando nós tivermos chegado ao fim, nós vamos olhar para trás e nós vamos entender cada peça que Deus permitiu no quebra-cabeça da nossa vida. Até o tempo de tudo o que acontece é maravilhoso. Deus não adianta, Deus não atrasa. São 14 gerações, depois 14, depois 14. O tempo de Deus é perfeito. Se nós estivéssemos na prisão, como José do Egito estava, nós queríamos ser libertos o mais rápido possível. Por que demora 2 anos? Por que demora mais do que 2 anos? Deus não me ama, Deus não está vendo o meu sofrimento, Deus não está ouvindo a minha oração. Mas de repente, José recebe uma mensagem do faraó, dizendo que deve ir à presença dele para interpretar o sonho. No exato momento, José deveria estar preso, porque preso o faraó sabia onde ele estava e poderia chamá-lo, e de lá ele se torna governador do Egito e salva não apenas a sua família, mas o mundo inteiro da sua época. Sabe para que é isso? É para que saibamos que Deus vai cumprir o seu plano nas nossas vidas, e Ele vai cumprir de forma maravilhosa, de forma admirável. Nós vamos entender até o tempo no qual Ele realiza tudo o que Ele realiza. Se assim é, irmãos, eu queria encerrar compartilhando 2 lições aqui que eu aprendo sobre Deus. Primeira lição que eu aprendo sobre Deus aqui é que Deus é aquele que continuará a obra. Deus é aquele que continuará a obra. Irmãos, às vezes nós vemos uma pausa e nós pensamos que é um fim. Mas existe uma diferença entre uma pausa e o fim. O exílio parecia o fim, mas não era. Deus continuou a sua obra. E se Ele continuou, nós também vamos continuar. Nós também vamos continuar. Talvez alguém aqui precisando recomeçar a servir a Deus. Talvez alguém aqui parou. Mas se Deus não parou na tua vida, nós também não vamos parar. Nós vamos continuar, porque Ele é aquele que continua a obra. E sabe o que mais? Deus é aquele que completará a obra. Deus não terminou no meio do caminho. Ele foi até o fim. Ele foi até o Cristo. E Cristo foi até a cruz por mim e por você. Então o que nós cantamos hoje deve ser verdade na nossa vida. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés.
Ele não parou, Ele foi até o fim, Ele começou, Ele continuou, Ele completou, e se algo ainda falta, podemos ter certeza que na hora certa Ele vai completar. E se Ele vai completar, eu também vou completar com Ele. Decida continuar até o fim. Enquanto o fim não chegar, eu não vou parar e você não vai parar. Só vamos parar lá. Na verdade, lá é que a gente vai começar a servir ao Senhor. Curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina de todas as formas. Hoje nós aprendemos que o Senhor cumpre as promessas que faz. Senhor, e as maneiras que o Senhor usa são maneiras admiráveis. O Senhor mostra, Pai, aqui, que muitas vezes o Senhor opera milagres para cumprir promessas. O Senhor é misericordioso. O Senhor usa meios desconhecidos, misteriosos. Mas no final nós entendemos que o Senhor é maravilhoso. A maneira como o Senhor age, vale a pena confiar em Ti. Senhor, que não haja em nós nenhuma dúvida, que não haja em nós nenhuma incredulidade, Pai, com demora, com aparente demora. Parece que o Senhor parou a Tua obra nas nossas vidas, mas não, Senhor, talvez nós que estamos entendendo errado, porque o Senhor continua. Nós é que precisamos continuar, nós é que precisamos completar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Então, Pai, renova os corações hoje, por meio da Tua misericórdia, Senhor. Dai força ao Teu povo para perseverar e permanecer servindo ao Senhor, porque certamente aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É no nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus.